Bem-vindo ao Liberdade através dos projetos de bombeiro. Eu sou Hugo Baroni, especialista em projetos de bombeiro. Eu ajudo engenheiros e arquitetos a faturarem pelo menos R$15 mil por mês com os projetos de bombeiro. Bom, para quem não me conhece, eu trabalhei por muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu ajudo vocês aqui através deste canal no YouTube, através do meu perfil também lá no Insta. A gente sempre está trazendo conteúdos novos, né? E é um grande prazer estar aqui com vocês. Hoje a ideia é estar falando de como conseguir bons clientes que paguem o preço justo, né? Que é o sonho aí de muitas pessoas, né? Aquele cara que não fica pedindo aquele mundo de descontos, né? Ou se pede o desconto, já é aquele desconto que você já esperava e acabou ali ajustando o preço, né? Então, a ideia hoje é a gente estar batendo um papo, entrando, conversando aí sobre como conseguir esses bons clientes de projeto de bombeiro. E essa aula, esse vídeo é para você que já trabalha com projetos de bombeiro e também especialmente para você que está pensando em trabalhar com projetos de bombeiro ou que fez poucos trabalhos, né? A ideia é bater um papo bem descontraído e para a gente entender um pouco mais aí dessa vertente. Muita gente pergunta de como conquistar clientes, como ir atrás desses clientes. Eu acho que essa aula vai ser muito legal, muito bacana e vamos aí ao conteúdo. Eu preparei para hoje uma apresentação. Então, só para ter um roteiro, uma apresentação bem simples, né? Mas só para a gente ter, para seguir aí um roteiro e eu conseguir passar toda a mensagem aí que eu espero passar para vocês. Então, bom, a gente está aqui, pessoal. Então, como conseguir bons clientes que paguem o preço justo? Primeiramente, né, antes de começar, como a gente tem muita gente aqui que está começando a entrar no mundo de bombeiro ou já fez algum projeto mais simplificado, a gente tem que entender quais os tipos de trabalhos que a gente pode prestar nessa área de proteção e combate a incêndio, né? Então, a gente vai começar aqui. O mais tradicional é confeccionar projetos de bombeiro, né? Aqui tem uma folha de um projeto que mostra aqui uma isométrica, os detalhes de corrimão, detalhes de como tem que ser instalado o guarda-corpo. É uma folha mais ou menos padrão, né? Eu já tenho vários modelos padrões aí no meu portfólio, então fica sempre fácil. Quando eu pego o projeto de uma escola, eu já tenho o modelo de uma escola. Quando eu pego um projeto, por exemplo, de um comércio de imóveis, eu já tenho algo parecido. Então, eu trabalho já com os modelos, né? Dependendo da isométrica, eu pego uma isométrica que já está parecida e facilita. Eu consigo fazer o projeto algumas vezes, muitas vezes mais rápido aí do que alguém que não tem os modelos ou que está iniciando na área. O primeiro trabalho que a gente pode fazer nesse mundo de projetos de bombeiro, nesse mundo de proteção e combate a incêndio, são os próprios projetos de bombeiro, né? Vamos seguir aqui. Maravilha. Então, nós podemos também aqui solicitar vistorias para conseguir o AVCB. Ó, eu trouxe aqui um AVCB e a própria renovação de AVCB. Então, a gente pode estar solicitando a primeira vistoria ou estar renovando, né? Lembrando que para a empresa estar regularizada, o documento final que ela consegue é o AVCB ou o CLCB. Qual a diferença dos dois? Os dois têm a mesma finalidade, né? A finalidade de comprovar que aquela empresa está regularizada junto ao Corpo de Bombeiros. Mas o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, quer dizer que o bombeiro foi fazer a vistoria no local. São para empresas maiores, empresas que têm o risco um pouco maior. O CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros, não obrigatoriamente o bombeiro vai no local fazer vistoria. Então, a principal diferença é essas. O CLCB são para os locais menores, uma pequena padaria, uma pequena loja de roupa, e o AVCB para áreas maiores ou que tenham um risco maior, uma indústria maior, um prédio residencial ou comercial com vários pavimentos, né? Então, essa é a diferença entre o AVCB e o CLCB, tá? Então, esse é mais um serviço. Você pode solicitar já a primeira vistoria ou a renovação. E aqui, pessoal, já vai um diferencial
de projeto de bombeiro, né? Por que trabalhar com projetos de bombeiro? Por que ele é bom? Ele traz uma renda recorrente. Você pode recorrentemente prestar um serviço para o mesmo cliente. Diferente de outros tipos de trabalho de engenharia, como, por exemplo, uma obra. Uma obra você terminou a construção, talvez depois ali de 10 anos você faça alguma reforma, né? Mas muito provavelmente vai ser o único trabalho que você vai prestar para aquele cliente. Já os projetos de bombeiro, não. Você recorrentemente tem que, no mínimo, solicitar vistoria, além de outros trabalhos que um mesmo cliente pode estar solicitando para você, né? Então, isso vai te trazer uma melhor renda, né? Além de você conseguir muitos clientes, esses clientes vão precisar do seu serviço periodicamente. Então, isso vai te trazer uma melhor fonte de renda, vai conseguir com que você consiga realizar, né, o seu sonho, talvez, de ter um trabalho autônomo, sem estar dependendo de ninguém, né? Depois de você ter uma carteira ali de clientes, você consegue estar realizando o sonho, talvez, de deixar o CLT e passar. Eu tenho alguns alunos que fizeram isso aí. Começou fazendo pequenos trabalhos de bombeiro, e depois de um tempo, com muito menos esforço, ele estava ganhando mais do que o seu serviço de CLT, que trabalhava ali como engenheiro de uma construtora. E aí, simplesmente, ele deixou o trabalho dele e hoje ele ganha algumas vezes o salário que ganhava lá. Então, os projetos de bombeiro, eles te dão essa oportunidade, tá? Então, é uma área que te traz realização, né? É uma área que pode trazer realização tanto pessoal quanto profissional. Então, isso é muito legal, né? Além de outros fatores aí que a gente vai comentando ao longo da aula. Você também pode fazer a regularização de empresas através de FATs, né? Lembra que a gente falou você pode fazer os projetos de bombeiro, você pode pedir as regularizações. E aqui, o que é um FAT? O FAT é um formulário de atendimento técnico. É o canal de comunicação do engenheiro, do responsável técnico, do arquiteto com o corpo de bombeiros. Então, através do FAT é que você informa mudanças que houve, mudanças que aconteceram, por exemplo, numa área industrial. Aqui eu peguei um exemplo de um supermercado ali de Guarulhos, que aqui a gente teve uma grande mudança de layout. Então, imagina, você tinha um equipamento que estava posicionado em um determinado local. Quando você colocou uma prateleira grande bem na frente dele, o seu raio de atuação ficou limitado. Então, talvez você tenha que colocar um novo ponto de hidrante, extintores, né? Então, o FAT, ele resolve isso. Você não mudou, talvez, a área, ou se mudou a área da ocupação foi pouca coisa, mas você está informando para o bombeiro uma mudança de layout. Você pode informar para o bombeiro pequenas mudanças na ocupação. E aí, tem tudo a ver com o que eu já falei para vocês, né? De um mesmo cliente precisar de vários serviços ao longo do tempo. Então, esse supermercado ele pode ter sido inaugurado num ano, depois de 3 anos você precisa pedir a vistoria. No 4º ano, a pessoa modificou o layout interno do mercado. No 5º ano, eles construíram, por exemplo, um mezanino. São serviços que vão se acumulando ao longo do tempo. E isso vai te trazer a segurança de ter um cliente que te paga bem, né, para que você preste um bom serviço para ele e que te traga renda recorrente ao longo do tempo. Importantíssimo. Aí você imagina, tá? Um exemplo aqui que acontece comigo, né? Esse supermercado aqui é uma grande rede de supermercado do estado de São Paulo, com algumas dezenas de lojas, né? Então, imagina depois de um tempo que você está trabalhando com projeto. Isso aqui, lógico, não vai acontecer na sua primeira semana. Tomara que aconteça, né? Mas você pegando experiência, prestando um bom serviço, as pessoas te indicando, você começa a prestar serviço para uma rede de supermercados com algumas dezenas de lojas. E cada uma loja dessas precisa de renovação, precisa de fazer esses FATs de ampliação de área, de mudança de área, mudança de layout. Você tem noção que apenas um cliente pode te trazer uma renda todos os meses relativa a projetos de bombeiro que talvez já pague mais do que o seu trabalho como CLT, né? Então, aí está um exemplo muito bacana, né? E o que isso pode estar trazendo para você, né? Você tá morando melhor, ter um bom plano de saúde, melhorar a qualidade de vida, dar uma boa escola para o seu filho.
Então, os projetos de bombeiro, eles são uma grande oportunidade. Então, lógico, para aquele que está começando, para aquele que é simplesmente um aventureiro que quer pegar um trabalho ou outro, talvez ele não vá alcançar níveis tão altos. Mas para você, que eu tenho certeza aqui que acompanha o meu canal e que tem pretensões muito maiores, tanto profissionais quanto pessoais, de um novo projeto de vida, depois de um tempo você vai alcançar patamares que hoje talvez você nem imagine que possa estar alcançando aí, tá? Vamos prosseguindo aqui. Outro ramo aí que às vezes a gente não leva em consideração, né? Que é o ramo de instalação de equipamentos. Então, hoje, quem praticamente faz a instalação de equipamentos são pessoas que começaram muito pequenininhas, né? E na maioria não são profissionais aí da área de arquitetura, da área de engenharia. Eles, na verdade, eles contratam os engenheiros e arquitetos para poder estar assinando a papelada para ele, né? Mas por que não você? Por que não você começa a fazer os trabalhos, os projetos de bombeiro? Daqui a pouco você está instalando os extintores, a sinalização, né? As famosas plaquinhas, né? Por que não você fazer tudo isso? Então, não ganhar apenas com o projeto, com a regularização, mas com a venda dos equipamentos, né? Ter uma equipe que vá lá, com o tempo, lógico, no início talvez até você, né? Mas depois de um tempo você ter uma equipe que vá até o local para fazer a instalação, que vá recolher os extintores, vai levar para um local para fazer recarga, vai levar. Então você acaba criando um ecossistema em torno da sua especialidade de engenheiro de segurança contra incêndio, de engenheiro que trabalha nessa área, e você consegue ganhar na solicitação de vistoria, nos projetos e na instalação de equipamentos, né? Então esses são alguns dos exemplos aí das pessoas que trabalham com essa parte de projeto de bombeiro, né? Então aí você pode estar pensando, né? Poxa, eu estou aqui tranquilo no meu trabalho e vou procurar algo novo para me dar trabalho, né? Mas você sabe que onde você trabalha, com certeza você tem aquela dor de cabeça de cobrança, de ter que ter meta, ter que correr atrás. Por que não fazer isso para você e se livrar aí do seu patrão, né? Você ser o seu próprio patrão, né? E pelo menos você ter o desafio de multiplicar algumas vezes aí o que você ganha hoje no seu trabalho. Então, vamos seguindo aqui. E então, nós falamos primeiro, né? Quais os trabalhos que a gente pode prestar, né? Além desses, a gente tem outros trabalhos, né? Tem recarga de extintores, tem algumas... a maioria das pessoas que prestam esses serviços, eles não são engenheiros, né? Mas você pode trabalhar com uma parceria, e aí os seus clientes, com o tempo, você mesmo tem alguém que cata os extintores e leva para um local para recarregar, e você acaba ganhando em cima desse trabalho. Muita gente faz isso, tá? Eu conheço vários bombeiros civis aí que eles são muito audaciosos e estão aí no mercado, vão conquistando clientes. E eles acabam contratando arquitetos, contratando engenheiros para assinar para eles ali as regularizações, né? Por que você não fazer isso direto, né? E aí agora eu vou falar um pouquinho de como a gente identifica os clientes, né? Que é o que a gente se propôs a falar nessa aula. Então, como nós vamos identificar os clientes, os nossos possíveis clientes, né? E aqui eu coloquei já de cara os escritórios de contabilidade e os escritórios de engenharia, os escritórios de arquitetura, né? Muitos escritórios de contabilidade, eles também resolvem para o seu cliente, ou eles indicam para o seu cliente alguém para regularizar a edificação. Então, um escritório de contabilidade, um escritório pequeno de contabilidade tem 50, 60 clientes. Um escritório ainda pequeno de contabilidade tem mais de 100 clientes. Um escritório grande de contabilidade tem 300, 400, 1.000 clientes. Uma parceria dessa com um escritório de contabilidade pode te render o trabalho aí de meses, né? Do ano inteiro. Você já entra com 300 clientes, 400 clientes, 1.000 clientes, né? Se você conseguir uma parceria com um escritório de contabilidade, talvez você já tenha uma fonte de renda aí maior do que o seu próprio salário que talvez você esteja ganhando hoje, ou ganhando aí como autônomo, ou trabalhando dentro da engenharia em outras áreas da engenharia, ou mesmo muita gente saiu do ramo de engenharia porque desistiu aí, está desanimado, não acredita mais que possa estar conquistando aí a sua realização, a sua independência financeira através da engenharia e da arquitetura. Então,
fica aí uma dica, né? Os escritórios de contabilidade, os escritórios de engenharia e arquitetura, por quê? Muitos escritórios de engenharia e de arquitetura prestam outros serviços e acabam terceirizando. E eu, não raras vezes, sou contratado aí por escritórios de engenharia para resolver grandes projetos que demandam um pouquinho mais de conhecimento, e eles acabam buscando profissionais na área. Se você tiver uma parceria, você fizer uma boa propaganda com vários escritórios, certamente você vai ter trabalho, vai ter projetos de bombeiro aí para estar trabalhando. Então, olha aí, os nossos públicos-alvos aí, os escritórios de contabilidade, é lógico que você vai ter que ir atrás deles, os escritórios de engenharia, mas nada como um network aí e ir atrás dessas pessoas. Administradores de condomínio, né? São as administrações de condomínio. Hoje está muito... A maioria, né, pelo menos nos grandes centros dos prédios residenciais e comerciais, elas têm administradores de condomínio que tomam conta ou que facilitam a vida do síndico, né? Além do síndico profissional que a gente tem aí, mas a gente tem os administradores de condomínio. E eles também são uma grande porta de entrada para você estar prestando serviço nos prédios. Lembra, né, que a gente falou ali do escritório de contabilidade, escritórios de engenharia, e aqui a gente tem um outro segmento que condensa, que pega muitos clientes ali, tem muitos clientes junto com eles e precisam de boas pessoas que prestem bons serviços, né? Dá uma olhada nessa foto, o que a gente tem de prédios aí. Se eu não me engano, a última vez que eu pesquisei, na Grande São Paulo nós temos 40 mil torres, tá? 40 mil torres. Então é muita gente, é muito cliente. Imagina que todas essas torres, né? Nós estamos falando da maioria residenciais, precisam de recarga de extintores, precisam de manutenção na bomba de incêndio, precisam do teste hidrostático na mangueira. É uma fonte de renda sem fim, tá? É uma fonte de renda que hoje aí está esperando bons profissionais para entrarem no mercado e prestarem um bom serviço. Tá? Então, se você é uma dessas pessoas aí, se prepare para estar mudando o seu padrão de vida, para estar entrando em uma outra área, que é a área de projetos de prevenção e combate a incêndio, os projetos de bombeiro. Tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho? Também, engenheiros e arquitetos, né? Eu tinha falado dos escritórios, aqui eu estou falando do profissional, porque muitas vezes a gente tem alguns profissionais que não têm os grandes escritórios, mas que precisam, né? E eu também sou contratado muitas vezes por pessoas que trabalham com regularização junto aos órgãos de meio ambiente. Aqui em São Paulo tem a CETESB, né? Cada estado acho que tem um nome diferente, mas esses clientes, normalmente os órgãos ambientais, eles obrigam as empresas a também terem a licença no Corpo de Bombeiros. Então, eles também têm um grande número de clientes junto a eles aí. E agora, nós falamos de algumas pessoas que aglomeram clientes, né? Agora nós vamos falar dos clientes em si, né? O que eu posso ir atrás para estar regularizando, né? De que tipo de edificação, de que tipo de atividade eu posso estar indo atrás. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Só para vocês entenderem que é um mercado simplesmente inesgotável. Eu estou falando aqui de algumas centenas de milhares de comércios que a gente tem. Nós temos muitos CNPJ sendo abertos e fechados todo ano, né? Então, aqui a gente pode falar aqui dos comércios de forma geral, das escolas, das igrejas, né? Imagina quanta gente tem para ser regularizado, quanta gente tem para que você preste um serviço, e esse serviço contínuo de proteção e combate a incêndio. Imagina você ter ali alguns clientes na sua carteira, e esses clientes precisam primeiro da regularização, depois de regularizar eles precisam da recarga de extintores e manutenção nos equipamentos que eles têm ali, iluminação de emergência, sinalização, bomba de incêndio. Tudo isso gera um mercado que precisa do serviço de proteção e combate a incêndio de forma constante, né? Isso para comércios, escolas e igrejas. E aí eu separei mais alguns exemplos aqui para a gente estar olhando. Aí eu trouxe aqui, restaurantes, padarias, escritórios, né? Então, são muitos os exemplos. Praticamente tudo que você vê aí
Se você sair na rua principal aí do seu bairro, da sua cidade, né, para quem mora em cidades menores, todos os comércios, todas as indústrias, todas as escolas, igrejas, tudo isso precisa estar regularizado junto ao Corpo de Bombeiro. Então, realmente é um mercado sem fim. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos, né? Posto de gasolina, revenda de GLP, um posto de saúde aqui, né? Consultórios médicos, tudo isso precisa estar regularizado. E trouxe mais aqui, ó. A gente às vezes não consegue lembrar de tanta coisa que tem, né? Supermercados, loja de produtos agropecuários aqui, hotéis e motéis, né? Açougue, pet shop, né? Loja de automóveis. Então, gente, imagina que tudo o que a gente tem de comércio precisa ser regularizado. Uma vez regularizado, você passa a ter aquele cliente. Se você prestou um bom serviço, você passa a ter aquele cliente na sua carteira de clientes. E a partir daí, se você tiver uma organização, você sabe quando ele vai ter que renovar o AVCB, você consegue ir lá um mês antes da recarga dos extintores, prestar esse tipo de serviço. Quando ele precisar de fazer uma obra, de ter que regularizar a sua atividade junto ao Corpo de Bombeiros, ele sabe que você vai prestar esse serviço. E isso, ao longo do tempo, vai se acumulando de uma forma que, com certeza, você vai ter que terceirizar, você vai ter que ter colaboradores para te ajudar nesse serviço. Então você passa, talvez hoje, de um seletista para depois de um tempo, aí depender do seu esforço, esse tempo pode ser menor, de você ter que ter pessoas te ajudando aí e você tá prestando esse serviço e aí vem a recompensa, né? De forma a você melhorar a qualidade de vida sua, morar numa boa casa, morar num local adequado, ter boas escolas para os seus filhos, poder ter um bom plano de saúde. Tudo isso os projetos de bombeiro aí podem estar proporcionando. E aí não acabou os exemplos que eu trouxe, tá? Aí eu comecei a pegar alguns exemplos já na própria norma do Corpo de Bombeiros, né? Que tem lá a Instrução Técnica 14, que traz lá a carga incêndio, que traz os vários tipos de edificação. E aí eu vim aqui, peguei alguns exemplos aqui, loja de bebida, loja de brinquedos, calçados, as farmácias, floriculturas, joalheria, livraria, loja de material de construção, loja de móveis, papelaria, perfumaria, produtos têxteis, né, loja de roupa, enfim, relojoarias aqui também. E aí vai seguindo. E aqui eu já parei de pegar foto. Agências bancárias, agências de correio, central telefônica, cabeleireiro, copiadora, encadernadora, escritórios, laboratórios. E aí continua, né? Oficina elétrica, oficina hidráulica, pintura, tudo, gente. Todas essas edificações precisam estar regularizadas junto do bombeiro. É muita coisa, gente. Então eu continuei pegando os exemplos aqui, e aí continuou. Aqui eu já trouxe também, peguei a linha um pouco menor aqui, ó. Academia de ginástica, pré-escolas, creches, né? Escolas em gerais, local de reunião de público, né? Que são cinema, teatro, circos, centros esportivos, e aí vai, museu, padaria, restaurante, lanchonetes, tudo isso aqui eu tirei de exemplo lá do bombeiro, né? Refeitórios, cantinas. E aí vem, depois de um tempo aqui começou a parte de indústria, né? Então, aqui as indústrias também são vários tipos, né? Indústria de madeira, de metal, de plástico, mais locais de reunião de público eu deixei desse outro lado aqui. E aí continuei a pegar tudo, né? Imagina, todas as empresas do país precisam de estarem regularizadas junto ao Corpo de Bombeiro, precisam estar adequando a cada mudança. Hoje mesmo eu fiz mais um orçamento para uma empresa que talvez no último ano já tenha prestado 3 serviços. E aí eles fizeram mais uma ampliação, estão melhorando o processo industrial deles. E mais uma vez eles vão ter que regularizar. Depois de fazer essa ampliação, nós vamos ter que pedir vistoria de novo, porque a área está diferente. Então são 2 trabalhos aí, já provavelmente que vou fazer logo no começo do ano. O ano já está no finalzinho, devo estar, se Deus quiser, aprovando o orçamento aí e já começando o ano com 2 trabalhos aí muito bons e da mesma indústria que ao longo do tempo aí tem feito alguns trabalhos comigo aí. Isso acontece muito. Depois que você pega ao menos um cliente, esse cliente, você prestando um bom serviço, tendo o cadastro dele, sabendo quando vai vencer o AVCB, estando disponível para tirar as dúvidas, você vai prestar um trabalho para eles por um longo tempo, tá? Aqui eu continuei pegando exemplos aqui
no Corpo de Bombeiro, mas eu parei de copiar e colar e trouxe aqui a própria a instrução técnica, o restante que faltava aqui dos tipos de edificação. Então aqui são todas as áreas industriais, as mais diversas possíveis, né? Desde uma pequena metalúrgica, talvez aí numa área pequena, até uma usina de açúcar e álcool, grandes depósitos, enfim, todas as edificações. Eu trouxe umas fotos aqui de áreas industriais. Imagina que cada um desses locais teve um engenheiro responsável, um arquiteto responsável pelo projeto de bombeiro, e esse responsável talvez esteja aí por anos prestando serviço. E o que eu vou falar para vocês aqui? Hoje, grande parte desse mercado está na mão das pessoas que fazem a recarga de extintores, tá? Nada errado, né? Mas esse mercado está aí para bons profissionais buscarem, porque nem sempre eles prestam o melhor serviço. Muitas vezes eles têm um interesse aí também em jogo, né? Porque ele tem que muitas vezes ver quantos extintores tem que se instalar nessa área aqui num projeto. E aí, enfim, nós precisamos de bons profissionais para entrar nessa área e pegar a sua fatia e prestar um serviço personalizado para essas indústrias, para esses comércios, escolas, igrejas, sabendo trazer soluções novas, né? E aqui eu estou falando dos grandes projetos, mas a gente tem os projetos pequenos, a padaria, a farmácia, que são os projetos técnicos simplificados que eu vivo falando aqui, que é a porta de entrada para você que quer entrar nesse mundo dos projetos de bombeiro. Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Aqui já está, aqui no final, né? O que eu trouxe em resumo, né? Em resumo, o que nós temos, pessoal? Nós temos aqueles primeiros exemplos que eu trouxe, né? Você fazer parcerias com escritório de contabilidade, escritório de engenharia, de arquitetura, com administradora de imóveis, né? Eles trazem um volume maior, mas muitas vezes com um preço menor. Eles acabam achatando o preço, até por conta da parceria, mas eles te trazem um bom volume. Eu nunca descarto nenhuma parceria, porque no fim do mês, mesmo os projetos pequenos, que talvez sejam os projetos técnicos simplificados, né, que talvez você ganhe um valor menor, mas se você pegar 3 projetos simplificados por semana, ganhando R$1.500, R$1.800, R$1.200, talvez você faça aí uma renda de R$4.000, R$5.000 numa semana, que no final do mês vai te trazer pelo menos aqueles R$15.000 que eu acabo falando aqui em toda a abertura dos nossos vídeos, né? Então isso com projetos pequenos, a farmácia, o açougue, a padaria, a igreja, aquela pequena escola, né? E os projetos grandes, que é um segundo momento, eu considero, que você aprenda a trabalhar e saiba regularizar esses lugares, eles vão te trazer um retorno muito maior. Eles são a cerejinha do bolo, né? Vamos dizer que os projetos pequenos eles acabam pagando ali a maioria das suas despesas mensais, e os projetos grandes vão trazer as suas grandes realizações, né? Acredite, existem projetos de R$5.000, de 10, de 15, de 30, existem projetos de mais do que R$100.000. São grandes empresas que demandam um trabalho especializado, né? Então, o que eu queria então estar trazendo para vocês aí, eu acho que eu acabei passando e eu acho que é muito importante, né? Não pare antes de atingir a sua meta. Se você está insatisfeito onde você está, saia do seu lugar, caminhe. Eu estou trazendo aqui talvez uma solução que eu vejo que hoje dentro da engenharia e da arquitetura é a melhor área, uma área que mais tem crescimento dentro da engenharia e da arquitetura, mas de repente você tem outros planos, mas assim, se você está insatisfeito, se você não está contente, talvez você esteja contente, né? Talvez, mas você que busca uma melhora constante e mudar a história sua, mudar a história da sua família, é isso que eu vivo falando. Não fique onde está, se movimente. Siga para o alvo e busque fazer uma coisa diferente. Não adianta simplesmente agora na virada do ano você achar que você simplesmente fazer um pedido para o ano que vem, dobrar a sua renda, comprar um carro novo, mudar para uma casa melhor, se você continuar fazendo as mesmas coisas, tá? Então os projetos de bombeiro, eles estão aí, são uma grande oportunidade. Eu convido você a estar acompanhando os nossos vídeos aqui. Sempre eu tenho tentado trazer alguma coisa bacana e trazer uma visão legal sobre o mundo de projetos de bombeiro, né? Então, não seja uma vítima do sistema, né? Ficar se vitimizando, se culpando, podia estar melhor. Não.
vai atrás, mexa, não fique esperando as coisas acontecer, tá? Então, era isso aí. É um grande prazer sempre estar aqui com vocês, conversando, falando. E no próximo vídeo nós vamos trazer uma aula muito legal. Dê um like aqui pra gente. É um grande prazer e até a nossa próxima aula.